Se você quer saber se mola dupla ou mola simples, ou que mola usar no seu projeto, não perca esse vídeo. Tudo bem com você? Espero que sim. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, de curtir e aqui na descrição tem o nosso WhatsApp, tá bom? Então vamos ao que interessa. Molas, né? A mola é um componente mecânico, né, que ele se opõe ao movimento da válvula. Então ele é um antagônico do comando de válvula, ou seja, o comando de válvula se empurra e a mola devolve. Então, ela se calcula, né, conforme uma força, né, ela tem que fazer uma força, né, tem que vencer uma inércia. E essa inércia ela está atrelada ao peso das massas, ou seja, o peso da válvula, o peso do tucho. O peso da própria mola, geralmente 1/3 ou a metade, depende o conceito aplicado, né? E o comando de válvulas, ele tem um perfil determinado e esse perfil tem uma aceleração, que ela está atrelada também à rotação. Uma coisa que ele rote com essa velocidade e outra coisa que ele rote mais rápido. Então, a aceleração do perfil do comando está atrelada também à rotação do comando. Esses componentes eles determinam a carga da mola. A mola ela se calcula por inércia, né? A gente estuda a inércia do sistema em movimento e a gente calcula ela, né? Inércia é velocidade pela massa, né? Pelo peso. Bom, então a gente faz algumas exceções, não exceções, mas a gente explica aqui porque a gente recomenda o uso de mola simples e não mola dupla. Muito bem, né? Por exemplo, mola cônica, né? Tem uma mola original cônica, uma mola especial nossa cônica, né? Tudo isso tem um motivo. Vamos por parte. Quando eu pego o comando de válvulas, né? Então ele vai girar, ele vai começar aqui a abrir a válvula, chega um ponto em que ele mantém a válvula aberta e ele começa a fechar, né? Muito bem, então tem um flanco aqui de ataque, que se chama assim, e um flanco de descanso. Então, como a minha válvula está em repouso, né? Ela está em repouso aqui, ela vai girando e ela vai começar a abrir. Então, eu imponho nela uma aceleração positiva, né? Então, vou começar a empurrar ela para abrir, tirar ela de inércia, e depois de um determinado ponto, eu vou começar a parar para que ela pare exatamente no máximo levante. Então, nos flancos do comando, eu tenho duas acelerações, né? Uma é positiva, ela chega a um ponto máximo, depois ela decai e vai para uma aceleração negativa. Aceleração negativa por quê? Porque tem que parar a válvula para que ela exatamente fique quietinha no máximo levante, né? Daí em diante, ela volta, né, com uma aceleração, digamos, positiva também, até ela assentar aqui no lugar de repouso onde ela começou. Esse é o ciclo de funcionamento. Então, tenho duas acelerações positivas e uma aceleração negativa. O que considero para o cálculo? As acelerações positivas, quando eu tiro ela da inércia. Uma vez que ela está em movimento, eu preciso parar, não me preocupo com isso. Mas se a minha inércia for muito grande e não tenho com que compensar isso, ela descola do comando e se produz o efeito que a gente conhece como flutuação de válvulas. A flutuação de válvulas nunca acontece quando ela chegou no máximo levante, ela acontece no começo, quando recebe, digamos, a paulada e ela faz isso, né? Ela não consegue copiar, porque nesse momento tem muita energia cinética, né? Muita energia potencial, na verdade. Eu bato e ela abre, né? Eu bato e ela abre. Então, o que importa na mola é a carga inicial e não a final, né? A final é uma questão construtiva da mola, ou seja, a mola é um elemento elástico, né? Então, na medida que eu comprimo ela, ela aumenta a força. Então, minha carga final ela está atrelada à construção da mola. Não necessariamente que o comando precise de carga final, ele precisa de carga inicial. E eis que os motores de Fórmula 1 usam ar comprimido,
né? Foi um desenvolvimento da Renault. Por quê? Porque eles controlam isso muito bem. Eu consigo ter uma carga inicial muito alta e uma carga final relativamente necessária, né? Muito bem. Quando vou usar mola dupla? Né? Quando eu tenho pouquíssimo espaço e preciso de altas cargas iniciais. Consequentemente, a mola dupla ela vai dar uma carga final também muito alta. Por isso não são muito recomendadas, mas já vamos entrar nesses detalhes. Bom, e como eu faço para aumentar a carga inicial sem alterar a carga final? Muito bem. Então, eu pego uma mola, né? Pode ser essa daqui. Essa é nossa mola de especial, essa é uma original. Veja que eu alterei a altura dela. Né? Por quê? Maior altura, né? Quando eu chego ao meu ponto de montagem dela, né? O meu ponto de preset, essa daqui vai ter mais carga que essa na mesma altura de montagem. Né? E a carga final talvez sejam bem próximas uma da outra. Quando está totalmente comprimida, que é da altura de bloco, eu vou ter praticamente a mesma carga. Né? Então, o que se faz é se coloca uma mola, né? Mais comprida, com características semelhantes de bitola de elo. Né? O passo pode ser alterado se o arame o permitir, se a construção da mola assim o permitir, né? Para você ter uma boa carga inicial, né? Que isso vai te ajudar muitíssimo, né? No bom funcionamento do motor, né? Sem ter flutuação. Né? Muito bem. O que acontece com a mola dupla? Eu falei que a mola, né, ela tem algumas características, então vamos explicar. Essa aqui se chama altura livre. Quando você coloca no cabeçote, ela está comprimida, se chama altura de montagem, que vai dar a carga inicial. E depois, quando ele está totalmente comprimida, que bate elo com elo, se chama altura de bloco, que é a altura mínima que ela pode suportar. Né? Maravilha. Quando eu meço a mola da minha carga inicial, ou seja, eu montei no cabeçote, tenho uma carga inicial e comprimo totalmente ela, vai me dar a carga final, né? Essa linha aqui se chama constante de elasticidade da mola. Então, ela é uma linha que quanto mais pendente ela for, né, mais dura é a mola, né? E por aí vai. Então, por exemplo, se tenho duas molas, né, uma mola externa e uma mola interna, vou ter duas linhas diferentes, né? Só que quando eu junto as duas molas, eu tenho que somar essas duas variáveis, que vai dar um K total muito distinto ou muito diferente desses dois, geralmente bem mais alto. É por isso que, quando eu analiso esse daqui com relação a esse daqui, esse é muito, muito maior. E talvez esse daqui não seja tão diferente desse daqui, talvez um pouquinho, mas ele fica com uma pendente muito maior que esse daqui. Por isso que a mola dupla, ela não é uma boa ideia. Tem circunstâncias que não dá para usar uma mola simples, tem que usar mola dupla, tudo bem, né? Mas ela gera um coeficiente de atrito muito alto entre o comando e o tucho, o balancinho e o comando, consumindo muita potência, que isso não é muito legal. Né? Então, lembrando que sempre a flutuação é por causa da falta de carga inicial. Né? Então, por exemplo, na linha GM, na linha Forge Roncan, a gente projetou uma mola, né? Essa aqui, uma mola cônica, né? Onde eu tenho uma altura também, uma altura livre bem maior, que me dá uma carga inicial bastante considerável, comparado com a mola original, onde eu consigo usar o tucho hidráulico sem nenhum tipo de problema. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, né? Quando o comando ele gira a 5.000 giros, tem uma aceleração, mas se ele é a 7.000 giros, a aceleração é outra, é bem maior. Então, a massa, o peso do trem alternativo é sempre o mesmo. Se eu aumentar a aceleração, por definição, vou aumentar a força. Então, tenho mais inércia. Preciso ter uma mola um pouquinho mais forte. Onde? Na carga inicial. Então, esse é um dos maiores problemas que o pessoal consulta. Poxa, flutua a válvula, com tucho hidráulico flutua a válvula. Né? Então, se não tiver a carga inicial adequada, você vai ter esse problema de flutuação, sim. Né? Muito bem, para ter uma ideia como faço esse levantamento, eu ponho aqui uma balancinha, né, qualquer. A gente tem aqui um pouquinho mais de precisão. Por exemplo, veja que um tucho pesa 49 gramas. Né? Uma válvula
pesa por volta de 46 gramas. É uma válvula de 16 válvulas, mas chega a 57, em alguns casos 60. Uma mola original, ela pesa por volta de 51,8 gramas. Né? Um sistema de mola dupla, 47 gramas. Né? Uma mola cônica, 33,7 gramas. Né? Então, fazendo essa análise, né, você consegue entender melhor, né, os pesos que você vai ter como fator de inércia no teu sistema. Né? É muito importante, por exemplo, eu vou colocar uma sede de virilho, válvulas de titânio, então tem que pesar tudo isso para ver se realmente o teu projeto comporta e vai trazer algum benefício. Eu não posso aumentar a carga a carga inicial porque não tenho mola para isso, não existe mola. Então você vai buscar componentes mais leves para você usar a mesma carga de mola em um comando, digamos, um pouquinho diferente do original. Se isso não for, digamos, se não for o problema, você troca a mola e talvez não precise gastar em projetos simples com válvulas especiais. Né? Você pode usar válvulas comuns, né? Agora, por exemplo, em casos de turbo, onde você tem muita temperatura, né? A temperatura ela diminui a capacidade digamos, de resistência mecânica de qualquer componente de aço. Então, o aço ele aguenta, vamos por 2 gigapascais, né? A temperatura ambiente. Quando eu aqueço ele a 800 graus, ele passa menos da metade. Né? Então, ele tem uma resistência mecânica bem inferior, por isso que quebra. Né? Então, nesse caso, você tem que usar materiais que tenham uma alta resistência mecânica com alta temperatura. No caso das válvulas inox, titânio, essas coisas aí. Bom, acho que é isso. Espero ter esclarecido aí o assunto das molas. Se ficou interessado, a gente tem molas cilíndricas e molas cônicas. Né? No nosso site você pode adquirir elas. Né? São molas fabricadas fora do país, infelizmente, né? Mas é o que funciona muito bem. Né? São molas muito bem trabalhadas, esse projeto nosso. Né? E fica aí a dica. Né? Se gostou, deixa teu comentário, segue a gente nas redes sociais. Né? Lembrando que aqui embaixo na descrição tem o contato do WhatsApp e te vejo no próximo.